Olá, nós vamos agora iniciar a oitava aula, porém eu tive um probleminha na gravação, então ela vai ficar no formato diferente das que eu estava fazendo. Essa imagem que vocês estão vendo agora, na hora que eu pus para gravar, não gravou e eu acabei perdendo, mas vai dar certo. Olá, nessa oitava aula nós vamos falar sobre os fenômenos supranormais, ou seja, os milagres. O que são milagres? Milagres é uma força não do nosso mundo, mas que atua no nosso mundo e, portanto, é superior às forças da natureza. São uma ação direta de Deus na natureza. Eles ultrapassam as leis naturais conhecidas pela ciência. É a assinatura de Deus no mundo. E quando nós falamos aqui de ultrapassar as leis naturais conhecidas pela ciência, nós temos alguns casos na história de pessoas que, num primeiro momento, foram diagnosticadas com um milagre. Por exemplo, uma jovem que era cega e, por uma certa razão, ela voltou a enxergar. Ela fez uma peregrinação para um lugar santo e nessa peregrinação ela enxergou. A igreja, quando foi estudar o caso, percebeu que a vista da menina ainda continuava danificada. Os olhos não tinham a capacidade de enxergar. Até aí tudo bem. Deus poderia ter restituído os olhos dela, mesmo com a aparência de não funcionar, né? Mesmo com a aparência de doença. Mas conforme os estudos foram caminhando, na verdade ela não recuperou a vista. O que aconteceu foi que ela desenvolveu uma visão dermoótica, que eu disse em umas aulas atrás, é aquela visão onde a pessoa enxerga através de uma parte do corpo. Isso não é milagre. O milagre é quando, por diversas razões, os olhos, né, a retina foi danificada por alguma doença, por algum acidente, e a ciência prova. Não é possível essa pessoa enxergar mais. Não há nada que possamos fazer para que essa pessoa volte à vista. E mesmo assim a pessoa volte a enxergar com os olhos, aí sim é considerado milagre. Portanto, esse milagre ele tem que durar no mínimo 15 anos, no mínimo 5 anos. Se depois de 3 anos esse milagre deixa de acontecer, né? Por exemplo, uma pessoa é curada do câncer milagrosamente. A ciência, a igreja prova que é milagre. Se o câncer volta nesse prazo de 5 anos, não é milagre. A igreja não considera como milagre. Pode até ser sim que Deus tenha intervido ali, mas a igreja não considera como milagre. O que a igreja tem como milagre é algo que a ciência não explica, que ultrapassa as leis naturais e é reconhecido como a assinatura de Deus no mundo. E esse período tem que durar mais do que 5 anos. Nós temos como milagres, né, curas e criação de membros novos, gente que por alguma razão teve um membro amputado e por um milagre esse membro voltou, multiplicação de objetos ou alimentos. Nós temos na literatura da igreja, né, dos santos, várias histórias assim. São Felipe Neri, em diversas ocasiões, quando os jovens, as crianças que ele tomava conta não tinha mais comida, milagrosamente surgia, milagrosamente aparecia, né, a panela lhe rendia mais. E nós vemos isso também na multiplicação dos pães, né? Quando Jesus, ao partilhar tão poucos pães, conseguiu alimentar tanta gente. Nós temos os milagres também de pirovasia, que é a imunidade ou uma ação contra o fogo. Nas histórias de milagres geradas com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, existem muitos deles que, durante um incêndio, a pessoa colocou aquele escapulário na sala onde eles estavam cercados
e o fogo não chegou ali, ou até mesmo de pessoas que conseguiram passar pelo meio do fogo usando esses objetos sagrados, né, esses sacramentais, e através deles conseguiram um milagre. Aqui eu vejo a necessidade, eu vou fazer mais uma aula apêndice, falando sobre esse a diferença, né, entre o milagre, a, o sacramental e a mentalidade mágica. O fato de você ter ali um escapulário, trazer com fé e devoção, não quer dizer que ele vai te proteger do fogo, de maneira alguma. Esses fatos que acontecem são milagres, que é a ação de Deus ali através daquele objeto ou com aquela intercessão ali. Mas não quer dizer que o simples fato de trazer o escapulário no pescoço, eu posso sair andando no meio do fogo e não vai pegar, não. De jeito nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso eu vejo a necessidade de fazer uma aula específica sobre isso. O outro milagre é a bilocação. E aqui nós temos que diferenciar, porque a parapsicologia ela vê muitos casos de bilocação como fatos paranormais, ou parapsicológicos, né, na verdade, onde ocorre ali a fantasmogênese ou outros fatos semelhantes através dos quais uma pessoa materializa outra totalmente diferente de si, ou materializa-se a si mesmo fazendo algo que deseja, algo que percebe importante, levando em consideração esses 50 metros de distância da pessoa. E se a pessoa não, e se as outras pessoas que estão ali ao redor não veem nada, só a pessoa que produziu que vê, então não é bilocação, ali é uma alucinação, uma visão que a pessoa está tendo. A bilocação parapsicológica é quando realmente aparece alguém, mas existe alguém ali naquele ambiente que está produzindo aquela imagem, levando-se sempre em consideração que é um fenômeno inconsciente, espontâneo, que a pessoa não consegue fazer mesmo que se esforce. E a bilocação milagre é quando acontece esses fatos a uma distância maior do que 50 metros, né? Geralmente outra cidade, outro estado, até mesmo outro país. E geralmente a pessoa que viu essa bilocação, né? Geralmente ela estava consciente e não tinha ninguém perto. Só assim é considerado milagre. Porque se eu estou consciente e eu vejo uma pessoa aqui perto de mim e não tem mais ninguém ao redor, aí pode ser um milagre. Mas se existe alguém no quarto do lado, alguém perto que está ou dormindo ou no sofrimento, aí pode entrar a bilocação parapsicológica. Então é um milagre difícil de ser comprovado. Nós temos casos de santos que tiveram caso de bilocação, mas é complicado de comprovar se realmente foi uma bilocação realizada por Deus, para que a pessoa realmente estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, ou se é uma bilocação fruto de um desejo inconsciente que se manifesta ali. O outro milagre é o aporte e a telecinesia milagrosa ou supranormais, quando são objetos extremamente grandes a uma distância considerável. Nós temos um caso considerado milagroso de um ícone de Nossa Senhora que foi visto levitando, e essa levitação atravessou diversas cidades, se eu não me engano, mares, e foi parar numa outra cidade. Eu vou pesquisar direitinho e eu devo deixar o link também para vocês verem esse caso. Vou até anotar aqui para não esquecer. Sobre o ícone que eu comentei agora há pouco,
é a Nossa Senhora do Bom Conselho. A imagem era muito venerada na Albânia, nação à margem do Mar Adriático. Em 1421, a Albânia foi invadida pelos turcos. Com os invasores muçulmanos foram surgindo graves desrespeitos, cada vez mais frequentes contra a imagem. A imagem se destacou da parede. Dois albigenses admirados seguiram-na atravessando o mar Adriático, chegando até Genazzano, 46 quilômetros ao leste de Roma, no dia 25 de abril de 1421, dia de Nossa Senhora Rainha do Céu. Então essa é a história do ícone, né, que saiu de um lugar e foi ao outro, e essa imagem foi acompanhada por esses dois albaneses que viram essa locomoção, e a imagem foi vista chegando nesse outro lugar em Roma. O outro caso de milagre é a flexibilidade em imagens. A imagem ela se torna como se fosse viva, não dura, né, como gesso, como parede, como madeira, mas ela se torna flexível, ela mexe. Nós tivemos também alguns casos assim. Outros casos são de incorrupção. Esses casos, a pessoa morta, ela, após a exumação do corpo, né, cerca de 7 anos, se eu não me engano, ao exumar o corpo, percebe-se que o corpo está intacto, ou o corpo inteiro, ou algumas partes dele. Um dos casos mais fantásticos que eu tenho conhecimento é da Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Ela morreu há mais de 150 anos, se eu não me engano, e o corpo dela está intacto, belo, ela transpira, o sangue ainda não coagulou no corpo. De tempos em tempos as irmãs tiram ela da urna onde ela está para dar banho, e é um caso maravilhoso. Eu vou deixar a fotinha dela aqui também para vocês verem. O outro caso que nós temos é de osmogêneses supranormais. Esses casos também são difíceis de separar do que é milagre, do que é um fenômeno unicamente parapsicológico. Mas nós temos casos que foram comprovados que são realmente milagres. O outro caso que nós temos é revitalização de mortos. Esse caso é diferente da ressurreição. O único que ressuscitou foi Jesus, porque ele ressuscitou e não morreu mais. É a ressurreição da eternidade, né, onde todos nós esperamos ressuscitar com ele. Mas existem diversos casos na parapsicologia não, casos da igreja, onde houveram essa revitalização dos mortos, onde alguém morreu, foi comprovado ali clinicamente que aquela pessoa já não estava mais viva, e depois de horas, dias, aquela pessoa volta à vida. Nós vamos ter mais uma aula sobre tanatologia, que é o estudo da morte. Nós vamos ver mais alguns aspectos desse ponto. Para uma cura ser milagre, ela deve ser instantânea, definitiva, sem sequelas, não voltar a ter a mesma doença e ser de uma forma extraordinária, inexplicável pela ciência. Ou seja, eu já falei algumas coisas, alguns desses pontos, mas o milagre tem que ter isso. A constatação com referência aos milagres. Antes de Cristo, os milagres só foram encontrados no judaísmo. A partir de Cristo até 1054, em todo o cristianismo foi encontrado situações milagrosas. Mas de 1054 até 1517, esses milagres só aconteceram no Ocidente e nas igrejas de rito orientais católicas.
E após 1514, esses milagres somente foram encontrados na Igreja Católica. Padre Quevedo ele faz questão e frisa muito de que o milagre é a assinatura de Deus. A assinatura de Deus e a prova de que essa é realmente a Igreja de Cristo, a Igreja sustentada e alimentada por Ele. Um dos milagres que nós temos que é mais fantástico, né, é o milagre eucarístico de Lanciano. Esse milagre ocorreu pelo final dos anos 700 ou talvez no início dos anos 800, pois nessa época em Lanciano viviam no mosteiro monges de São Basílio. Entre esses monges havia um que era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia e o vinho consagrado fossem o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Uma certa manhã, quando ele celebrava a missa cotidiana, após proferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. E até hoje assim se conserva. E aqui nós temos a imagem, né? Aqui o corpo, a hóstia, né, que virou carne, e aqui o sangue que coagulou, né, que se tornou vivo. E aqui uma imagem um pouco mais próxima. Tá meio ruinzinha, mas foi a melhor que eu achei. Aqui a hóstia que se tornou, né, carne. E aqui o vinho que se tornou sangue vivo. Ao estudar cientificamente essas partículas, né, esse milagre, em 1970, em novembro de 1970, foi pedido um estudo científico do material. Deste estudo participaram o Dr. Odoardo Linoli, chefe de serviços dos Hospitais Reunidos de Arezzo, e livre docente de anatomia, história patológica e de química e microscopia clínica. Ruggero Bertelli, professor emérito de anatomia humana normal na Universidade de Siena, foi convidado para assessorar o professor Linoli. No dia 4 de março de 1971, eles publicaram os resultados. É realmente carne e sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. Não há nessa amostra, nesse sinal de corte. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo de Jesus e pertence à espécie humana. Por alguns estudos foi constatado, né, que o sangue de Jesus era o sangue AB. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva, vivendo atualmente, pois que esse sangue é como se tivesse sido retirado naquele mesmo dia de um ser humano vivo. A conservação da carne e do sangue deixados em estado natural durante 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos permanece um fenômeno extraordinário. E assim nós encerramos essa aula. Eu vou deixar também nessa playlist o vídeo que eu fiz sobre o sudário há um tempo atrás, porque quando nós alimentamos a fé, nós acreditamos que o sudário também é um milagre, apesar de muita gente achar que é uma falsificação, uma charlatanice. E um outro caso que eu deixo para vocês pesquisarem é de Nossa Senhora de Guadalupe, um manto milagroso que é conservado no México até hoje, que também é um dos fatos extraordinários que nós temos na igreja. Se vocês pesquisarem, facilmente vocês encontram esse documentário que fala dela. Até a próxima aula.